Bueno, buenos días, buenas tardes en algunos casos. Oi, bom dia, boa Good tarde. morning, good afternoon. Bienvenidos al Bem-vindos para último, la última sesión del essa última sessão 2025 de del 2025 programa de do alfabetización programa digital de de la alfabetização e OPS. literacia digital da UPAS. Como ustedes saben, Como hay vocês algunas sabem, cuestiones logísticas. por Mi conta nombre es da Mirna Marti. logística, bom, primeiro eu sou a Soy Mirna Martins, sou asesora regional a de assessora, sistemas de consultora información de salud regional de sistemas digital. de Me informação toca em la saúde tarea de digital. coordinar Eu estou com o con mis trabalho de colegas coordenar com este os hermoso colegas proyecto. esse Y bueno, bonito este projeto. año cerramos a E esse inicios ano de diciembre con el último encerramos tema, no que es começo de dezembro com o último gestión tópico, y gobernanza que de datos, é gestão e que va a governança estar de a cargo dados, de Andrea Gerger, que vai moderado estar por dirigido Juan pela Andrea Cortés Gerger, Escalante. moderado pelo Juan Algunas Cortés cuestiones, Escalante. dicho todo esto, solo quiero compartir con ustedes Tendo falado tudo isso, só lo gostaria de que hemos compartilhar com hecho vocês y o el que temos agradecimiento que feito tenemos hacia e o todas las agradecimento que personas y todos temos los para todas as profesionales y pessoas e personal todos de os salud profissionais que se ha e sumado a esta pessoal de iniciativa, saúde, da lo área que da hemos saúde, que tem logrado se en juntado nessa este año, iniciativa. que este E año acho comenzó para que nosotros conseguimos durante nesse ano, que esse ano começou más um atrás de pouco mitad de año, mais, un poquito más avanzada en um la pouco mitad del antes año, la segunda da mitad. metade do Tuvimos ano, dos um pouco mais rápido, a encuentros segunda metade, con e tivemos dois encontros com 4.695 participantes. No 4.695 estoy viendo los que participantes. Eu tenemos não estou vendo ahora, aqueles pero que estamos temos nesse calculando que momento, entonces mas ojalá estamos podamos calculando llegar casi que a los 5.000 tomara consigamos chegar participantes, até os 5.000 eh, participantes con, como ustedes pueden ver, com, como inteligencia vocês artificial casi conseguem ver, 1.500, inteligência telesalud artificial quase 1.500, 1.230, gestión de telesaúde datos, ahora 1.230, vamos a llegar gestão a de más de dados, vamos 1.300, chegar a mais de y 1.300, registro civil, e estadísticas vitales registros casi 1.000. civil e estatística vital Tenemos este quase 1.000. espacio que Tivemos cuando esse terminen espaço e temos esse espaço que los otros quando bloques, terminem de os telesalud outros blocos y de gestión de datos telesaúde, gestão de y de dados registro civil, estadísticas vitales, e vamos a tener registro civil e webinarios estatísticas certificados de finais, todas vamos ter estas webinars experiencias que hoy certificados de son todas essas sincrónicas, experiências que hoje pero vamos a tener são webinarios sincrônicas certificados de e todo el vamos ter programa. webinários Hoy ya tenemos sincronizados de casi todo o 3.000 programa. trabajadores de Hoje salud temos que quase están 3.000 certificados trabalhadores da saúde en que el estão ciclo número certificados uno de no inteligencia ciclo número artificial. 1 En de breve sale el inteligência número 2 artificial. y Daqui a pouco vai esperamos, aparecer o número porque 2 lleva mucho trabajo e esperamos, editar y porque tem procesar toda muito esta trabalho información, editar e esperamos processar tener todas as informações. para antes de fin de Esperamos año ter para todos antes los de otros final de ciclos ano de todos os webinarios outros ciclos de certificados en webinars telesalud, en certificados gestión em de datos telesaúde, y en gestão registro de civil y dados estadísticas e vitales. registro civil e estatísticas Bueno, vitais. todo esto tampoco podría haber sido Bom, posible sin tudo isso este não teria sido trabajo possível sem arduo um de un equipo que trabalho está por árduo, detrás: de um trabalho Jacqueline de uma Acelis, equipe que Analia está por Baum, trás disso. Analia Baum, Luciana Gabriela Celis, Contreras, Gabriela Miriam Caracolia, Contreras, Lizeth Maria Cotter, Caracolia, Lizeth Cotter, Smith, Kim Smith, Anita Serrano. Acá Anita hay un equipo Serrano. grande Aqui tem por uma detrás equipe trabajando: bem Andrés grande por trás Venturino, que trabalhando. edita Andrés todos los Venturino, que está videos. editando todos os Bueno, hay vídeos. mucho trabajo y por E bom, supuesto del tem campo muito virtual de trabalho e, salud. logicamente, da No me parte voy a virtual de extender más, saúde solo pública. Não vou agradecer me porque esto estender para mais, nosotros só es un orgullo agradecer, muy porque para grande. nós isso é uma Toda la conquista región bem de las grande. Américas Toda a região representada, das Américas representada trabajadores, aqui, trabalhadores. esperamos haber impactado, Esperamos ter gerado um un impacto poco, e ter, haber de sido alguma parte forma, ter del sido parte crecimiento também do en el crescimento, conocimiento no de los conhecimento trabajadores y dos en despertar este trabalhadores e interés por la em salud digital acordar y la esse transformación digital. interesse na saúde Así que sin digital e más, los transformação dejo en digital. E manos sem mais, de vou Juan Cortés deixar nas Escalante mãos para de que les Juan Cortés presente Escalantes para a que nuestra colega Andrea Gerger y apresente a nossa comience colega entonces Andrea Gerger e esta consiga última, começar esta última sesión. essa última sessão. Muchas gracias, Mirna, por esta introducción y esta Muito presentación. obrigado, Mirna, por Como essa comentado por introdução e Mirna, daremos apresentação. Como comentava a inicio Mirna, a vamos esta começar conferencia. com essa Y para eso, conferência e para quien va a ser isto, nuestra quem vai ser a nossa presentadora es Andrea apresentadora, Herger, de la Universidad de Viena, en Austria. da Ella es Andrea una Hercher, da especialista en información y Universidade gestión de de salud, Verne, Áustria, en que é uma datos de salud especialista en la em OPS, dados de y saúde da abordará los UPAS. fundamentos de Ela indicadores de vai salud pública falar y dos su uso para fundamentos indicadores fortalecer el de saúde monitoreo de la pública e o salud uso para poblacional y, fortalecer sobre
o fortalecimento da saúde populacional e o que estamos interessados que é a tomada de decisões. Ela, com mais de 15 anos de experiência, o trabalho focado na qualidade e gestão de dados, assim quanto o fortalecimento dos sistemas de informação, estatísticas vitais e governança. Com essa apresentação, então, vamos dar o passo para a Andrea para a apresentação dela. Muito obrigado. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Muito Juan. obrigado, Juan Carlos, Mirna, Juan, Mirna presentación, un também. segundo. Eu Voy a estou poner en deixando modo de isso de tela presentación. cheia. Só um minutinho, por favor. Ok, ya estamos. Voy a hablar en español. Certinho. Vamos falar em espanhol. Mi nombre es Andrea Gerger y Eu sou buenos Andrea días y Gerger e buenas bom tardes a dia, boa todos y tarde para todas. todos e todas. Como ya mencionó, hoy vamos a Como hablar sobre já los falaram, indicadores básicos en hoje salud vamos pública falar dos desde la indicadores perspectiva de la básicos de gestión de saúde pública datos. desde a En perspectiva esta de gestão de presentación dados. E voy a nessa resumir los aspectos claves para el apresentação, monitoreo vou de la resumir os población de aspectos-chave salud para o para monitoramento fortalecer da las gestão de saúde, capacidades en para gestión y fortalecermos gobernanza as de datos. capacidades de gestão e governança de dados. Aun cuando ahora avanzamos en los procesos Mesmo de la quando agora transformación estamos digital que avançando nos facilitan processos la de gestión de transformação datos, digital que como la facilitam a colección, gestão de el dados quanto à almacenamiento, coleção, el análisis, las armazenamento, análise, visualizaciones, es importante visualizações. recordar É que la importante transformación lembrar digital, o que a más bien la transformação digital, ou tecnología, no melhor, a sustituye los tecnologia, não fundamentos de lo substitui que os hace que un fundamentos indicador do sea que de faz calidad. que uma Entonces, para producir questão seja de indicadores qualidade. sólidos, Então, para necesitamos produzir ordenar y indicadores gestionar los sólidos, datos. precisamos Primero, el por gestionar os qué, dados. qué, Primeiro, cómo, por quê, cuándo. que, como, En quando. este sentido, la sesión Nesse abarca sentido, los a siguientes sessão temas, vai que cobrir no esses son seguintes mutuamente tópicos que exclusivos, não são pero muito tocan muchos temas. mutuamente exclusivos, Primero, entender mas toca muitas questões. terminología Primeiro, cuando hablamos de entendermos datos, a qué son indicadores, terminologia quando falamos qué de es un dados, que sistema são de información indicadores, para la salud. que é um sistema de Luego, informação entender la para a importancia, saúde. por qué Depois, entender a necesitamos importância, indicadores por que para que salud precisamos de pública. indicadores para a saúde pública. Hablamos sobre las diferentes fuentes de datos, Falamos tipos de das diversas indicadores, fontes de dados, gestión tipos de y indicadores, gobernanza de gestão datos, e governança de sobre dados, colección de datos, luego la sobre importancia de la coleta de dados, depois a disagregación de los importância de datos, desagregação las dos dados, as definiciones definições, más explícitas, más definições mais largas, la explícitas, calidad mais de datos y, compridas, por supuesto, de los indicadores qualidade básicos de de la dados e empresa. os indicadores básicos do Esta passo. presentación no pretende ser exhaustiva, más Essa bien apresentação não destaca é algunos muito temas claves para exaustiva, ilustrar los mas aspectos más gostaria de relevantes destacar umas en este questões tema. chave para ver as questões mais relevantes desses tópicos. Entonces empezamos con lo básico. ¿Qué es Então, la vamos salud começar com o pública? básico. Entonces, la O salud que é a pública es saúde la pública? ciencia y la É arte a de ciência, prevenir a las arte de enfermedades, prever essas prolongar la vida, em promover la salud a doenças, través de prolongar a los vida, esfuerzos promover a saúde através dos organizados por la esforços sociedad. organizados La pela definición del sociedade. OPS A agrega definição da además paz adiciona las também que condiciones as que que las são personas pueden condições que as vivir pessoas saludable, podem viver de forma enfatizando la saudável, palabra equidad, enfatizando a palavra participación equidade, y acción participação social. e ação social. Entonces, es los esfuerzos Então, que las personas esses pueden vivir esforços das más y vivir pessoas que mejor. consigam viver mais e melhor essas pessoas. Ahora, existe una jerarquía de Agora, conceptos tem de uma datos a hierarquia de indicadores. conceitos de dados Primero para es el concepto indicadores. de Então, o primeiro datos, que es conceito el de insumo dados, que básico que é puede esse generar insumo un indicador. básico que consiga gerar Es um indicador. un producto de un proceso de É um colección, que puede produto de ser un um processo registro, de una coleção que pode observación ser en um su forma más recurso, básica, recoleção pero fuera de de un, forma básica, de un marco mas exploratorio, fora com um marco exploratório, explicándonos qué pasa. explicando o que Entonces, acontece. am, Então, los datos son productos de os este dados proceso de são colección produtos desse y son processo de los datos conexão que capturan e são directamente os también dados con que una capturam herramienta que fue diretamente também com uma diseñada para ferramenta que colectar foi los datos. desenhada para a coleta de Así, dados, así né? datos son resultados de decisiones Assim, os humanas, dados são porque resultado de alguien o decisões humanas algunos porque tomaron la alguém ou decisión alguns que esa es tomaram la essa medida decisão a medir el que essa é a fenómeno. medida Y para esto medir o implica que el fenômeno. dato nunca es una Isso implica que o descripción dado nunca é uma objetiva del distribuição mundo, pero objetiva siempre do nos dan mundo, mas conclusiones sempre útiles del mundo fornece real. conclusões ¿Ok? úteis do mundo real. Entonces, los indicadores, en cambio, Então, os son indicadores, medidas por outra parte, expresadas a são través de medidas relaciones expressadas através de numéricas relações y acercan numéricas a la realidad e del evento, del aproximam para a fenómeno, de la realidade condición do que evento, queremos do medir. fenômeno e da condição que gostaríamos de medir. Un indicador de salud, Um entonces, es indicador de saúde
permite quantificar o estado de saúde de uma população e monitorar os determinantes, também avaliar os fatores de risco e entendemos o desempenho dos sistemas de saúde. O indicador revela o estado de saúde de uma população, por exemplo, o indicador pode ser a taxa de mortalidade infantil por 1.000 nascidos vivos. E a qualidade do indicador depende da maturidade dos sistemas de informação, e isso é que vamos ver mais na frente. Outra definição que eu gostaria de destacar aqui tem a ver com o monitoramento da saúde da população, cuja definição é a produção e a disseminação regular e institucionalizada das informações e conhecimento do estado de saúde e seus determinantes para guiar a determinação das políticas de saúde. Agora, aqui eu gosto de apresentar a pirâmide de Yakov, ou de Data Information Knowledge in Wisdom. A geração da evidência baseada em dados. E temos duas pirâmides. Primeiro da esquerda. À esquerda temos o primeiro nível de dados, que é a coleta de dados, a notificação, o cadastro, a enquete ou pesquisa. Temos o dado 10 crianças morreram menores de 1 ano de idade. Esse não, por conta própria, não fornece suficiente contexto, porque não sabemos se é um país pequeno, um país com uma maior população, não temos maior informação. O segundo nível é onde temos transformado o dado, por exemplo, a taxa de mortalidade infantil por 1.000 nascidos vivos. Sabemos que o risco de morrer da criança é X. Mas também não sabemos quais que são as condições contribuintes e por que está acontecendo isso. E chegamos no terceiro nível, que é o conhecimento, onde precisamos de maior informação, organiza a informação, faz uma análise e adiciona outras fontes de informação de outros setores, tomara, e para entender o que contribui para essa situação de saúde. E a última é o nível de inteligência, ou wisdom, é a fase de priorizar as ações baseadas no anterior. E na direita temos a pirâmide de ciência de dados. A ciência de dados está baseada nos volumes de dados com o intuito de extrair padrões que não são muito óbvios. E esses padrões que não são tidos como métodos tradicionais, mas conseguimos usar agora através de machine learning. Então, aqui falamos de dados que não são estruturados, dados que vêm, dados de ações transacionais, dados sociais do ambiente, cujo produto não é a captura de dados primeiro, mas são subprodutos de qualquer ação. Então, aqui também podemos ver que temos as fontes de dados, mas também, como temos dados massivos, faz um data warehousing, um repositório de dados, uma agregação e exploração de dados, aplica machine learning, mas também para a tomada de decisões baseados nesses outros tipos de dados. Então, esse tópico precisa de um webinário próprio, mas gosto de ter incluído para termos na mente que vamos ter outros tipos de informações e outras formas de como fazer a tomada de decisões e melhorar a saúde da população. Agora, por que precisamos de indicadores em saúde pública? Mas já sabemos, mas para complementar precisamos entender, diagnosticar e entender a situação da saúde e determinantes. Precisamos entender a magnitude, as necessidades insatisfeitas e identificar também grupos vulneráveis, e precisamos saber, basicamente, explicar as diferenças dos determinantes sociais que afetam os resultados de saúde e também medir
as situações de saúde e identificar também as inequidades, fortalecer também as situações de saúde, políticas, programas, guiá-las, monitorar e também avaliar impacto. Precisamos informar as políticas para fazer a advocacia e também dados que são para contabilidade, dados fortalecendo os sistemas de saúde e dados que apoiem na predição e a projeção de alguns surtos futuros e potenciais. E, logicamente, dados que temos que vão ser esse insumo para as novas hipóteses de pesquisa. Em resumo, os dados de saúde dão a informação para a saúde, para melhorar para a população e para diminuir as inequidades. Aqui, com esse gráfico, eu gostaria de mostrar a necessidade de informação para os diversos níveis. Níveis de nível nacional, nível regional, global, até o nível local. Então, como conseguimos ver aqui, cada nível tem diversas necessidades de informação para a tomada de decisões, mas também temos várias ferramentas. E o importante aqui é que cada nível de sistema precisa estabelecer qual que é a informação que necessita, qualquer informação que precisa relatar para outro nível, para cima, e qual nível precisa sempre fornecer um feedback de informação. Então, a tomada de decisões sólida precisa de bons dados nas diversas fases do processo de formulação de políticas. Aqui na esquerda mostra as funções essenciais de saúde pública, tem 11. A primeira é monitoramento e avaliação, análise de saúde da população e determinantes. E à direita vemos os processos de formulação de políticas baseados nas diversas fases dos ciclos de informação. Então, primeiro definição do problema e estabelecimento da agenda. Nos dados, temos então esse input para definir o problema. Se sabemos as causas de mortalidade de uma população, fazemos um projeto e causas de mortalidade que são evitáveis, poderíamos priorizar esses tópicos ou as tendências. Essas tendências permitem falar quais que são as políticas têm funcionado e porque a tendência tem melhorado, mesmo com comparações internacionais. Aí conseguimos ver as práticas que têm funcionado num país e como podem também ser adotadas para aprender. Atacar un problema de salud. Entonces ahí los datos nos ayudan a definir el problema E os dados ajudam a definir o problema e para a avaliação da política para conseguir ajustar a política e a intervenção com o programa. E não poderíamos falar de indicadores sem falarmos de marcos conceptuais, porque sempre quando precisamos uma coleção de indicadores, precisamos saber por que estamos fazendo, qual que é o intuito que queremos conseguir com isto. Então, os marcos servem para definir o alcance das atividades de monitoramento, para definirmos os indicadores e ajudam a organizar a informação do mundo muito complexo até uma coisa muito simples. Na esquerda temos o marco de White and Framework, dos primeiros, incluídos nos determinantes sociais. E à direita temos marco conceptual da mesma OPAS, dos nossos colegas de análise de saúde, para incluirmos determinantes de saúde muito importante como insumo para depois definir os indicadores para medirmos todo o estado que afeta a saúde.
Agora, enquanto a gestão e governança de dados, primeiro eu gostaria de apresentar um marco da S4H, Sistemas de Informação para a Saúde, que muitos de vocês com certeza já conhecem. O marco de Sistemas de Informação para a Saúde é um modelo estratégico desenvolvido pela OPAS para fortalecer os sistemas de informação. É baseado em 4 pilares estratégicos: governança, gestão de conhecimento e inovação. Então, cada um desses objetivos estratégicos inclui elementos como coordenação, recursos, colaboração, redes, padrões, tudo listado nesse ciclo. Então, todos esses elementos fazem do sistema de informação nacional e institucional. O quadro da esquerda embaixo mostra muitos níveis de maturidade. A ferramenta desenvolvida para medir a madurez de um sistema de informação, e segundo esse modelo, temos 5 níveis de maturidade em um sistema de informação. E agora, governança de dados. E a governança de dados é para coordenar os pilares de um sistema de informação para a saúde. Todas as instituições tomam decisões sobre dados, intencionalmente ou não intencionalmente. Não precisamente são formais, mas são tomadas. E muitas vezes isso leva para processos duplicados, processos redundantes, processos ad hoc, e também coordenados, e melhora a eficácia e a harmonização para se perguntar. E faz a pergunta: como que fazemos esses processos de coleta de dados, análises, relato e conhecimento? Como integramos esses dados? Como que trocamos as informações? Quais que são os nossos parceiros? Quais que são os nossos produtos de dados nos diversos níveis? Qual que é a infraestrutura, onde está o host e como temos a sustentabilidade? Quais que são os recursos humanos e financeiros? Tudo isso sempre tem que perguntar quando a gente está fazendo um projeto de coleta de dados. E depois a gestão de dados. A gestão de dados são os processos ao redor do ciclo de vida de dado, desde a coleta até a disseminação e comunicação. Como que estamos comunicando a informação para a tomada de decisões ou informar as decisões. E isso não é só tomado baseado nos dados. Aqui à direita, esse gráfico bem simples, a governança assegura que os dados sejam gestionados e a gestão de dados será o dado mesmo, a execução. Agora, a governança de dados efetiva fornece a base para ter informação confiável, qualidade e acessível. Precisamos de dados acessíveis. Isso começa com o desenvolvimento de uma estratégia de dados que estabelece a visão, os objetivos, os resultados e como os dados apoiam os objetivos institucionais. Podemos também estabelecer, apoiar as metas institucionais claramente ao alcance e o mandato de trabalho relacionado com os dados. É bem importante termos uma estratégia para saber qual que vai ser o nosso norte. Nossa direção. Também precisamos de um comitê de governança de dados que garante a direção estratégica e uma tomada de decisões coordenada. Cada departamento, cada unidade toma as próprias decisões para evitar esses processos redundantes. E o comitê também aprovaria uma política segura da rendição de contas e prioriza rendições e tudo chave em matérias de dados, e também a estrutura e o papel temática de governança. E, finalmente, nas políticas de dados, desenvolvê-los ou também ver se está muito atualizado
que estabelece as normas e os procedimentos para a gestão de dados. Estabelece os papéis e responsabilidades da gestão de dados. O alcance quais dados que está referindo, falando, importante também ter esses princípios retores, quais que são os valores, como que nós queremos que maneje os dados na organização, que são dados de qualidade, dados com uso ético e são dados desagregados para conseguir medir essas desigualdades. Esta diapositiva a mim me gusta muito, é muito importante porque esse slide é muito importante, representa os papéis necessários para a gestão de dados, junto com uma versão geral de ciclo para ilustrar essas versões fundamentais. Manejar dados, manejar uma gestão de dados não é um one-man job. Precisa de uma equipe para sustentabilidade e para garantir uma base, um bom trabalho eficiente. Então, cada projeto de dados precisa ter um data owner que é responsável e assegura e evitar as dúvidas de um ponto de vista de ligação com a gestão alta, e precisa uma pessoa que assegura que os dados estão sendo atualizados e deixados à disposição. Mas também precisa um data steward com um papel bem importante, porque faz o trabalho de deixar esses dados acessíveis, coleção de dados, conferir qualidade de dados, saber qual que é a peculiaridade dos dados e trabalha com o custódio dos dados, que é a autoridade de tecnologia de informação, que apoia o ponto de vista das bases de dados do projeto. E sempre vai ter que ter um subject matter expert que trabalha das características típicas do especialista em mortalidade materna, especialista em mortalidade neonatal, sempre tem que ter subject matter expert. Não é decisões de uma pessoa, precisa ser uma decisão de uma equipe e a consulta com as pessoas. À direita temos o ciclo de dados, começando com a definição das necessidades e também importante a especificação dos atributos. Aí é importante, na coleta de informações, definir qual que é o padrão da desagregação da informação. Se não é feito nesse nível da cooperação, depois não pode ser feito análise das variáveis dos dados. As fontes, precisa ter as fontes identificadas, coletar, compilar informação, conferir a qualidade, explorar, analisar, espalhar, comunicar. Aqui muito em geral, e para cada passo precisamos ter esses padrões. SOP, Standard Operating Procedure, padrões de procedimentos operacionais para cada passo no processo. Para fazer o processo sustentável, os processos estão não só com uma pessoa, mas estão definidos pelos processos e não estão vendendo como uma pessoa quer fazer o processo hoje e amanhã a gente faz diferente. Enquanto a coleta de dados, um pouco, o monitoramento da saúde da população está atravessando um processo de transformação digital e está ampliando a variedade das fontes e também a maneira de como estamos compilando as informações dessas plataformas da coleta de dados até as visualizações. Então, em conjunto, esse novo panorama tradicional e novo, teoricamente, permite um monitoramento mais granular, desagregado, frequente e oportuno dos resultados de saúde. E dessas novas fontes de dados vai surgir a análise dos macrodados de TI e inteligência artificial. Para lembrarmos, temos duas maiores fontes para os dados de saúde, que são as fontes populacionais, esse registro civil, e as estatísticas vitais,
por ser uma fonte universal, mandatória, regular y siendo dar una e información muy importante porque nos fornece dan el informações denominador, los importantes porque nacidos vivos y fornece los um denominador nacimientos nos para muchos nascidos autores, vivos e os indicadores nascimentos para muitos clásicos importantes. indicadores Es clássicos importante para hacer importantes. el Também análisis é de importante para fazer a cálculo de las análise tablas e de cálculo das vida tabelas y la de vida esperanza de vida e de a las esperança de vida personas. Es muy das importante pessoas. É registro muito civil y importante, estatísticas então, esse vitales. cadastro civil e Censo, también estatísticas usamos el censo, vitais. una fuente Esse censo também é uma poblacional y también fonte las encuestas populacional poblacionales. e essas Por otro enquetes, lado, também tenemos pesquisas las populacionais. fuentes Temos de também datos que son de essas nuestros fontes de sistemas dados que rutinarios, são dos tenemos sistemas sistemas rotinários administrativos que son e productos sistemas de administrativos que são encuentros en produtos hospitales, que son encontram establecimientos de hospitais, que salud. são estabelecimentos de También saúde. destaco aquí E também gostaria de destacar vigilancia de aqui a enfermedades, las de vigilância de notificación doenças, as de obligatoria, pero también notificação esos fuentes de obrigatória datos que son e ahora também fontes de dados que são vigilancia agora enfocadas como vigilância cáncer, VIH, focada como tuberculosis. câncer, Y también HIV e quiero destacar tuberculose. E também gostaria de destacar fuentes de datos que as son fontes de de dados fuerza laboral. Aquí de solamente força no es completa, pero laboral. solamente Aqui a não decir é algunos los más importantes. completo, mas se ¿De só falar dónde aqui alguns provienen dos estas mais importantes. fuentes? De onde Bueno, que vêm essas fontes? fuentes, perdón, esos datos, Desculpa, los esses proveedores son los dados, ministerios de salud, os los diferentes fornecedores ministerios, são o no Ministério da solamente Saúde, os siempre diversos salud cuando hablamos ministérios, de os Ministérios da registro civil y Saúde, estadísticas vitales. Y también desse cadastro civil e estatísticas oficinas vitais. Também estadísticas estatísticas, os nacionales y escritores de otras estatísticas nacionais instituciones del e também país. outras Pero instituições también do esos país. Mas também datos esses dados pueden provenir de que agencias de podem Naciones vir Unidas. das agências das Nações Unidas. Ahora, la Agora, transformación digital amplía el ecosistema de a transformação indicadores. Y aquí digital algunos amplia o ejemplos de los ecossistema de indicadores para indicadores. el Aqui alguns monitoreo, exemplos pero no dos indicadores para necesariamente ya monitoramento, son mas representativos não a nivel precisamente nacional. Pero representativo para no que nível darnos una nacional. idea, que por Mas para você ejemplo, ter uma ideia tenemos ahora los de que, por dispositivos de exemplo, temos agora monitoreo de os personas. dispositivos de Estos monitoramento datos das pessoas. agregados pueden mostrar Esses los dados niveles de agregados actividad podem por mostrar región os o grupo diversos etario níveis para tener una de idea de la grupo etário e prevalencia também de la para ter uma gravidad ideia da prevalência da insuficiente. atividade física También tenemos las insuficiente. aplicaciones de salud Também móvil que temos nos esses pueden dar las aplicativos de saúde móvel tendencias que diarias podem de fornecer as autorreporte de tendências diárias de síntomas, que es autorrelatório de algo que se sintomas, aprendió muy rápido que é uma durante coisa el que tiempo aprendeu de COVID, muito ¿no? El rápido autorreporte de na época síntomas. da Covid, Luego do tenemos autorrelatório de epidemiología sintomas. Então, digital, depois temos a que epidemiologia digital, que é es para detectar los para aumentos tempranos detectar de esses infección aumentos respiratoria, por ejemplo, iniciais antes de de que doenças esos datos respiratórias, por exemplo, clínicos antes de sean que os dados reportados. clínicos Entonces, es la sejam búsqueda, relatados. Então, é la búsqueda a en línea, ¿no? procura El volumen em de las linha búsquedas. é o volume Tenemos das también la procuras. vigilancia de las aguas Temos também residuales vigilância de para águas detectar las residuais tendencias comunitarias para de detectar infección as antes que se aumenten tendências los casos clínicos. de tensão Ese, creo antes que de ese ya aumentar está os también casos muy clínicos. Isso eu desarrollado. acho que também está También muito los mais satélites y desenvolvido. sensores Também os ambientales satélites e para sensores medir la ambientais contaminación del para aire medir como a factor de contaminação riesgo do ar, poblacional. como essa También poluição do es ar, como fator de risco populacional. E também un insumo para el é indicador que um es insumo para o importante. indicador que Y é también importante plataformas de e telemedicina, também plataformas de con, por ejemplo, telemedicina, el indicador de como tasa por de exemplo um consultas de indicador de taxa de telemedicina consulta de por X telemedicina habitantes. Se por puede X medir el habitantes, acceso a la atención y los pode padrones de medir o uso de ese acesso à atenção e os servicio y las padrões de uso necesidades desse insatisfechas. serviço e as necessidades Entonces, insatisfeitas. esos nuevos fuentes de datos Então, essas plantean novas fontes riesgos de para la dados estão privacidad porque estabelecendo se generan riscos para a datos personales privacidade, sensibles y porque gera trazables. dados So hay que sensíveis e asegurar que traçáveis. las Então, pode legislaciones están querer assegurar actualizadas que as para legislações estejam regular atualizadas adecuadamente el para uso y la seguridad y la continuar com o propiedad. uso e a Y del punto de seguridade vista e a de otra propriedade. Do vez de ponto la de vista, cobertura de de los novo, datos da también y los cobertura dos sesgos dados que pueden e traer estos esses indicadores, vieses por que pode ejemplo, de la ter esses indicadores, por insuficiencia de exemplo, da actividad física, insuficiência porque da teofísica, solamente no todo el mundo porque está não usando só esos todo devices para mundo poder está usando esses generalizar en este devices momento, entonces para agilizar esses aquí nesse momento. queda a los Então, investigadores aqui, como
fica llegar a un nos dato nacional. pesquisadores como chegar num dado Otro tema nacional. importante es para Importante, el outra questão usuario de importante datos o também para o también para usuário quien de dados está e para produciendo el quem dato. não está Un dato siempre tiene que tener dirigindo o dado sempre tem que ter una fuente, un um proveedor. indicador, ¿Ok? uma fonte, Un proveedor es, por ejemplo, la fornecedor. Um fornecedor, organización por de exemplo, donde se uma obtiene organização de onde el que obtém dato o el indicador esses o quien dados, lo o produce. indicador, Y ou quem que está la fuente de datos es produzindo. E a nosotros fonte de los que dados, extraímos el aí, por valor exemplo, de la información, estamos el falando valor del origen del do dato, valor da origem de dado o sea, de dónde viene el dato. El e dato de es de onde una que vem o encuesta, el dado. dato es de O un dado registro de uma civil. enquete, de um Porque para mí cadastro como usuario civil, de datos es importante saber porque si para una mim, razón de como mortalidad usuário de materna dados, proviene uma de una ração de encuesta mortalidade o si materna que proviene eu de un gostaria de saber registro se civil vem de de uma estadísticas vitales. pesquisa ou de um cadastro civil, En estatísticas el punto de vitais. vista de De calidad um y del ponto de vista de desempeño del sistema de qualidade, información. de um Metadatos, ponto de muy vista de importante. informação. Metadatos Metadados, describen os datos. metadados Entonces, descrevem os tener dados. metadatos Então, ayuda temos para hacer el diagnóstico de metadados, la ajuda a comparabilidad del fazer o dato que diagnóstico de tengo comparabilidade y también do dado que ayuda eu a tenho entender e também basada en ajuda las diferencias que pueden a, existir. baseado nas Entonces, diferenças que podem metadatos hay existir. diferentes tipos que son estructurales, Metadados conceptuales o de reference, pero são aquí solamente quisiéramos decir estruturais que es de referência importante saber del tema, e empaparse aqui só del tema. gostaríamos de saber que é Metadatos importante pueden saber do ser tema. data labels, o sea, Metadados poderia nombres de ser data indicadores, labels, definiciones, nomes de descripciones, leyendas, indicadores, notas técnicas. descrições, Todo eso legendas, son anotações um, técnicas. metadatos que Tudo isso ayudan são a metadados que interpretar el dato. ajudam Ujú. a interpretar Las o dado. características As comunes de los características metadatos comuns incluyen dos también criterios de metadados calidad têm também critérios y por eso de también qualidade comprenden a e por isso entender las também limitaciones referente al tema de calidad. tentam entender ¿Ok? as limitações referentes aos temas de qualidade. Es muy importante el tema de É muito metadatos importante a para questão de entender los datos, metadados para para decir, ok, ese entendermos os dato es dados, un dato para que yo dizer puedo esse usar. dado é uma questão que eu posso usar. Indicadores, la definición de indicadores. A definição de indicadores, qualquer indicador, qualquer conjunto de debe tener indicadores una precisa ter definición uma y también definição en e español lo também, llamamos en em OPS espanhol, fichas chamamos no técnicas, o sea, passe desses technical fichas técnicas, specification más technical extensos, specification que mais incluyen no solamente el extensivo, indicador, la que inclui não definición, pero só o también indicador, mas área de a definição, política a mas qué se também a área de refiere, política el aqui que está, cálculo, la o que está falando, desagregación o cálculo, disponible, la desagregação racional, disponível, por qué a tenemos este racional, por indicador, que por que qué lo temos esse medimos, las indicador, por que que estamos limitaciones del medindo, indicador, la fuente, el limitações disto, proveedor, quién es a responsable fonte, del o indicador, fornecedor, quem que é cuál es responsável la do indicador, fuente, de dónde se obtiene y qual la que é a fonte de onde periodicidad é de la obtido e a actualización. periodicidade Hay da varios estándares atualização. Tem disponibles. vários padrões Están los disponíveis, estándares tem os padrões um, de RIPSA, de la de Agencia RIPSA, da de Agência Red de Indicadores de de Rede Brasil, de también de la Indicadores do OMS, Brasil, también del OPS. também da OMS e também da Importante OPAS. para roles Importante internos para papéis e y trabalhos internos, para internamente para tener los internamente roles termos de la gestión esses disponible para saber quién trabalhos es de responsable de gestão cada disponíveis indicador. para ver quem que é La responsável por qual desagregación de los indicador. datos es muy importante porque los promedios A nacionales pueden desagregação dos ocultar dados é importante porque inequidades os meios nacionais profundas podem entre población esconder urbana y inequidades rural, profundas entre a grupos população urbana e étnicos, rural, hombres, entre mujeres grupos u otros étnicos, homens, distintos mulheres niveles, ou y outros distintos niveles diversos socioeconómicos. níveis Muy socioeconômicos. importante. Una Muito importante, desagregación uma sólida requiere, desagregação por lo sólida tanto, un precisa, diseño portanto, um desenho intencionado del formulario de la intencionado do recolección de formulário datos, de coleta de dados, definiciones alineadas y definições campos alinhadas e estandarizados, campos de modo que padronizados, el sistema puede de producir forma tal que o indicadores sistema confiables, consiga produzir desagregados, indicadores confiáveis, comparables y desagregados, centrados en comparáveis e equidad. centrados na Aquí a la equidade. derecha tenemos Aqui à las direita temos desagregaciones as recomendadas según los desagregações ODS. recomendadas Eso de tiene que acordo estar com os estandarizado en el país, ODS. incluidos Precisa en los estar padronizado formularios de no la país, recolección incluído de nos datos, formulários para de coleta poder de hacer dados, análisis para conseguirmos fazer de análises inequidades. de inequidade. Calidad de datos, muy Qualidade de importante. dados, La muito calidad es un importante. A concepto qualidade é um multidimensional. conceito No multidimensional. es solamente para medir Não la é calidad de só un para dato, por medir a ejemplo, en la qualidade de um dado, por consistencia, exemplo, na porque un consistência, dato puede ser porque um dado continuamente pode ser consistente, pero continuamente tiene siempre un alto consistente, porém subregistro. sempre tem um Entonces, alto dependiendo del tipo subregistro, de subcadastro, dato, dependendo hay do que tipo de definir dado. cuáles son los
Precisamos definir os critérios importantes para medirmos. Então, a qualidade está determinada pelo usuário, pela percepção do que é necessário para medirmos a qualidade. Depende do dado objetivo e a qualidade definida como o nível no qual cumpre algumas características que precisam ser definidas. No nosso caso, de indicadores básicos, temos quão completo está confiabilidade, oportunidade, interpretabilidade e integridade. Também todos os dados podem ser usados se fosse possível ser interpretado no contexto. E, portanto, é importante ter esses metadados que ajudam para entender e definir se conseguimos usar o dado para o nosso objetivo. Tipos de indicadores. También me gusta destacar un poco, porque Tipos de nosotros indicadores, eu gosto de destacar isso um pouco, porque nós manejamos três tipos de indicadores. Aqui não falo da ração e da taxa, mas gostaria de falar como que foram produzidos. Temos indicador, por exemplo, cru, corrigido, estimado ou gerado através de algoritmos de inteligência artificial ou machine learning. Cada tipo responde a um propósito diferente e precisa critérios de qualidade diferentes. Tomamos esses crus que chamamos ou puros, que vêm de observação direta através de sistemas estabelecidos. Censo, um cadastro rotinário, dados observados diretamente. Os dados corrigidos, sabemos que existe um subregistro e podemos ajustar e aplicar um fator de correção, sabendo e considerando a diferença. Então, esses são dados corrigidos e ajustados. E temos dados de uma estimação com os modelos demográficos matemáticos. Essas são estimações do Instituto Calmetrics e da Agência Interagencial Materna, dados baseados em algumas propostas, umas assunções, e faz a estimação. Temos os dados derivados desde IA, e precisamos saber se um dado vem desse método. Eu, como usuário, preciso saber se o dado que eu tenho é um dado cru, estimado ou ajustado, ou se vem da IA. Então, precisamos saber. Isso é bem importante, aspectos para o produtor e o usuário. Os dashboards também são importantes. Esses dashboards para indicadores de saúde fornecem ideias complexas, mas agora com visualização fácil para apresentar dados importantes. E a questão aqui é se a preparação de um dashboard é assim. Muitas vezes achamos riscos escondidos, ocultos, que faz um dashboard ad hoc e não temos, e depois, indicadores consistentes, falta qualidade, falta contabilidade, não sabemos quem que fez esse dashboard, podemos fazer segmentos, não tem integração de outras fontes, tem privacidade e segurança, e especialmente a questão de sustentabilidade, se não temos bem definidos os papéis e os objetivos do dashboard, como vai se fazer o hosting, qualquer infraestrutura, temos recursos financeiros para mantê-los e também recursos humanos. Coindicadores, OPAs. Não podemos falar de indicadores de saúde se não falamos também dos ODS, especialmente agora que faltam 5 anos. Lembrem, em 2015, os países do mundo têm se comprometido para conseguir os ODS 2030. 2017 fez um marco para monitorar os ODS com 231 indicadores, dos quais 28 são indicadores para medida de saúde, tem um framework global
Mas os países estão hacen mucho monitorando os hincapié ODS, o fazem están, muito no solamente hincapié, los destaque ODS em están basado os ODS en estão el baseados monitoreo de las basicamente no monitoramento desigualdades da y hacen desigualdade énfasis que e dejar faz nadie ênfase atrás. Vuelvo a poner las deixando para trás características de los datos desagregados. deixa as características dos dados desagregados. Aquí el último informe de Celare para el monitoreo de las Eh, Américas han O destacado monitoramento das Américas tem destacado resultados y alguns al final de resultados esta presentación tengo las e referencias ao donde final pueden buscar dessa este apresentação tem as informe. referências onde pode procurar esse relatório. Indicadores básicos son Indicadores básicos los datos e información mínima que permiten são caracterizar la os dados, situación de la salud indicação de una mínima para población y caracterizar que a saúde permiten de uma la população comparación en el tiempo y e otras permite poblaciones. a Es comparação un producto de no datos tempo. de múltiples fuentes. É A produto la de derecha dados aquí de ven múltiplas los fontes. À diferentes direita vemos círculos, aqui os diversos son los círculos. dominios de los indicadores básicos, pero también abajo están descritos los fuentes. Embaixo estão Son escritas datos as fontes. estimados, ya sabemos, datos São estimados, son dados datos de los estimados, países, que son dados datos dos países, que são dados crudos y también son datos crus, puros ajustados de los países. e dados Entonces, ajustados es dos muy países. importante que cuando nosotros recibimos los datos, que sabemos el tipo de Temos dato aí para incluir os al tipos de portal. dados para incluir ao portal. Indicadores básicos, resumiendo, tenemos datos, Indicadores 140 básicos temos indicadores aqui, para 49 140 países y territorios. Son indicadores datos com países e nacionales. territórios, Hacemos una dados actualización nacionais, continua y tenemos temos un uma mandato de atualização los contínua, países para la colecta temos y um mandado dos presentación de la países información. para a colheita Y e hay que apresentação das agradecer al doctor informações. Carlos Castillo Salgado, Vamos que agradecer hace ao Dr. muchos Carlos 30 Castilho años era el Salgado, que há pionero 30 del anos era o trabajo de pioneiro indicadores do básicos. trabalho El de OPS era el indicadores primero básicos. en el mundo de hablar de estos A conceptos. UPAS era o primeiro no mundo de Aquí falar desse brevemente conceito. la entrada de la colecta de los Aqui, indicadores básicos y a la derecha vemos nuestro marco a de la entrada da revisión de la colheita calidad dos de datos. Aquí el inovações portal, básicas, como les qualidade comenté, de tenemos dados, los datos, tenemos la fuente y tenemos los temos os metadatos. dados, as Entonces, usted fontes e como usuario metadados. puede Você, ir a como conocer usuário, exactamente si este pode indicador de conhecer tal país es o indicador comparable, lo puede usar, cuáles son de las cada país e é limitaciones y cuáles son las comparável quais que características de são este as indicador, de este características país, desse de este indicador, año. desse país para esse ano. Aquí el portal. Aqui o portal. Los indicadores básicos fueron adoptados Os indicadores por básicos los foram países de la adotados región. pelos Casi países da todos los região. países de habla español tuvieron en su Quase todos momento os países de previsiones y fala em indicadores espanhol básicos, y la belleza teve es os que tienen indicadores los datos a básicos e o nivel bonito que local, tem os tienes dados datos no subnacionales. nível local, dados subnacionais. Y con esto solamente voy a hablar de los puntos E com claves isso y só vou falar dos quiero que pontos-chave se recuerden que después de esta gostaria que sejam presentación lembrados depois que dessa los sistemas apresentação, de información para que o la sistema de salud informação para a fortalecen la saúde capacidad de los fortalecem a países para capacidade dos recopilar, países integrar, analizar los datos para y colheita, también integração e uso. análise de dados e também Y o uso. La E gestión y gobernanza a de gestão e datos governança de dados garantizan las normas, garante los estándares, las as normas, os responsabilidades padrões, para manejar los datos seguros, responsabilidades para manejar os interoperables y dados por uso seguros, responsable, interoperáveis e asegurando indicadores de forma confiables y responsável, promoviendo la assegurando coordinación indicadores confiáveis, interinstitucional, promovendo a coordenação interinstitucional, la calidad, la desagregación y los a metadatos qualidade, son desagregação e esenciales para metadados generar são indicadores essenciais confiables, para gerar comparables indicadores y capaz de confiáveis, revelar comparáveis e capazes de desigualdades. Y mostrar algumas terminando con desigualdades el conjunto de e indicadores finalizando com um básicos bien conjunto de definidos indicadores y básicos bem acordado, es definidos e información acordados, fundamental para informações monitorar fundamentais la salud para la salud monitorar a poblacional saúde y e comparar los populacional, grupos y tendencias en el comparar os tiempo. grupos e tendências no tempo. Muchas gracias. Muito obrigado. Muchas gracias, Andrea. Pues ahora nos queda aproximadamente 10 minutos para poder Muito obrigado, responder Andrea. preguntas Temos que menos de quieran. 10 minutos para Creo, responder creo que algumas al final perguntas se que hizo un chegaram, mas acho resumen. que no final Yo você había fez apuntado aquí, por resumo ejemplo, como maravilhoso. destaques Aqui tinha escrito como destaques algunos
por ejemplo, algunos comentarios, que los Alguns indicadores en salud comentários, por son exemplo, claves para evaluar la indicadores em situación de saúde que salud são chave para o salud avaliar a pública. situação em El saúde, como segundo você está punto falando que muito bem. destacas es sobre la O gobernanza y segundo ponto gestión que de você datos, está fazendo que na sin reglas, governança e roles y gestão de estándares dados, están claros, sem los indicadores regras, pierden papéis e confiabilidad, es padrões, decir, os indicadores la perdem gobernanza a es clave, los confiabilidade. A controles governança fundamentales en estos temas de e indicadores. gestão de dados La são calidad de los fundamentais. datos más A qualidade la de dados, metadata, la mas calidad, os exactitud, metadados, consistencia, qualidade, continuidad exatitude, y oportunidad consistência e dependen del oportunidade uso y la dependem do metadata es uso. E indispensable os para interpretar metadados y comparar los indicadores. La estão representando os desagregación es indicadores. esencial para poder revelar las desigualdades, ¿no? Que se É encuentran muchas veces essencial para ocultas ver en los promedios nacionales y así nos apoyar el foco de meios identidad. nacionais e assim Y como apoiar siempre, no o hablamos en foco la OPS de sin equidade e dejar a também nadie sempre para atrás. falamos na paz, nunca deixar Y para por ninguém para último, trás. destacar los E indicadores finalmente básicos de la destacar os OPS indicadores básicos da como un paz, conjunto mínimo de datos para describir como um la salud conjunto mínimo de poblacional y dados para comparar entre descrever a países saúde así en el populacional tiempo. e comparar entre países assim no Disponible en la tempo. OPS, ¿no? Y la Disponível para a revisión de OPS e também calidad a y revisão metadatos, de ¿no? Sin todos qualidade e los sitios. metadados. Ahora aquí mirando en el chat, ¿no? Voy a compartirte Agora aqui algunas vejo no preguntas, chat, ¿no? eu vou Han compartilhar llegado algumas varias preguntas perguntas. importantes. Estão chegando Por várias ejemplo, aquí hay perguntas una de importantes las por primeras. aqui. É uma das primeiras. ¿Cuáles son hoy las fuentes de datos más confiables Quais para que são describir hoje as indicadores fontes de básicos para la dados salud? mais importantes Me para a parece una saúde? pregunta muy Que eu importante. Y acho que é otra uma que de pergunta bem repente la puedes importante. responder E outra que juntas pode ser es en la respondida em visualización de conjunto los é datos de la na página de la visualização de la de OPS. dados da página Se da UPAS. identifica el É tipo de indicador identificado que o es tipo decir, si es de un dato indicador que é, real, es un dato se é um estimado dado o cuál real, es la fuente. estimado, ou qual que é a fonte que é utilizada. Bueno, empieza con la última pregunta, la Bom, vamos com a visualización última de qué pergunta tipo de primeiro. datos. A Muy visualização de qual que é importante. o tipo de Sí, dados. sí lo Muito tenemos incluido, importante, pero se primero temos, siempre temos hay que incluso, ver cuando veo mas un primeiro indicador, cuál precisamos es la ver quando vemos fuente. um Y indicador qual una que vez é a la fuente, fonte. E que uma es una vez agencia de está Naciones estabelecida a Unidas, fonte, se é uno uma ya agência debe das Nações saber que es un Unidas, dato a estimado. gente precisa Si es saber un que é um dato de dado un estimado. país, Se for directamente um del dado de um país, ahí hay país, que ver diretamente qué do tipo país, es. aí Entonces precisa ver nosotros sí qual hemos tipo de que incluido é. desde pocos años Então, nós esta información que incluímos es un dato há crudo poucos anos essa estimado informação, se é um dado cru estimado o ou ajustado. Y ese hemos incluido ajustado. en el E formal temos área de la colecta incluído de datos na los área da países nos lo coleta de informan dados nos a la OPS. países que estão relatando na La UPAS. otra pregunta de los datos más confiables, A outra pergunta dos dados mais corrígeme, confiáveis. pero yo creo que todavía Pode me sigue siendo corrigir, mas eu los acho que datos de ainda é estadísticas vitales, os dados de registro estatísticas civil, una vitais. fuente muy robusta Registro para los civil, indicadores uma básicos. fonte muito Además, robusta hoy dos día indicadores todavía la básicos e hoje em mayoría en dia nuestra a maior región, los parte datos son ainda na nossa basados en região os dados mortalidad, têm ¿cierto? baseados em mortalidade. No hemos todavía logrado Então de ainda não medir más bien conseguimos el medir bienestar, estamos o bem-estar. en las causas de mortalidad. Estamos nas causas da mortalidade. No sé, Juan, ¿qué quiere agregar? Não sei Gracias, quando sí. se quer adicionar mais Sí, alguma Karina, coisa. nos han llegado bastantes preguntas, poco a poco se irán Tem respondiendo, várias ¿no? perguntas, Internamente aos o poucos después. vamos responder Pero hay internamente una ou que depois. me parece interesante, de repente tú o los colegas pueden Ujú. apoyar. ¿Cómo puede la inteligencia artificial o el Big Data mejorar el uso de los indicadores de salud y O Big cuáles Data serían los melhorar o riesgos? uso de indicadores de saúde e quais que seriam os Ok. resultados. El uso de indicadores y cuáles son Muito los bem, o riesgos. uso de indicadores e quais que são os Utilizando inteligencia riscos? artificial, ¿qué Sim, alguna usando inteligência experiencia artificial, o de se tem repente alguma alguna experiência, recomendación? se tem alguma recomendação, Bueno, alguma coisa. que yo puedo decir es que Como é que eu posso primero el falar? riesgo es de la Que primeiro, información o que risco tenemos hoy é que a día, informação aunque que de los sistemas de temos hoje em información dia, sabemos que está mesmo que o el sistema de sesgo informação de que sabemos que tem esse viés al final es humano quien ha de hecho que no final medidas é de humano que indicadores, mediu cómo se os colecta la indicadores, información, como que de é quién tenemos la coletada información. Puede a ser un informação de quem sesgo que recebemos inédito, as ya informações, la pode ser distribución, ¿no? um, de las um variables. viés La inédito AI puede, a entonces el cadastro das riesgo es que variáveis AI e aí o amplifica risco Ujú. é amplificado pela IA las desigualdades. das desigualdades. Muy bien. Hay una pregunta que que me ha venido repetida y creo que es importante. Aquí están preguntando acerca del Aqui uso é a próxima de pergunta. las redes Qual que sociales é o como uso fuente de das información? redes ¿Será sociais alguna como fonte de experiencia? informação? Tem alguma ¿Hay algún experiência? riesgo en el uso de Tem este algum servicio? risco no ¿O de uso repente dessas es informações? necesario crear nuevos Ou indicadores que precisa puedan criar novos utilizar indicadores que esta sejam fuente y que que sea usem útil, ¿no? esse para la tipo de salud? fonte que seja útil ¿Qué para te isso? parece? Sí. O que você acha? Bueno, en este momento la cosa es que siempre hay que entender, bueno, Ujú. Bom,
Primeiro, entiendo la pregunta precisamos bien. A mí entender. Se eu siempre me entendo a gustaría pergunta entender de bem, dónde eu viene sempre el gostaria dato, de ¿no? entender de onde Primero, que vêm os dados, né? ¿cuál es la fuente? A ¿Quién es el fonte, método? qual ¿Qué que é o tan método representativo e es que quão tiene que ser? representativo que Porque é. los datos que ahora que Porque los os dados mostré, que que agora pueden eu ser mostrei, de datos de Big Data, que pode ser no dados de Big necesariamente Data, son representativos a la não población, pero un precisamente são segmento. Y representativos da entonces hacer população, conclusiones de un mas são um grupo segmento. E específico tirar no podemos conclusões de um hacer. grupo específico não é uma coisa que poderíamos fazer, né? Excelente, Andrea. Te felicito por la presentación de Ótimo, tu Andrea. informe y Gostaria de doy te paso a Mirna parabenizar para pela el cierre de apresentação la e vamos reunión. dar a palavra Gracias. para a Mirna para encerrar a reunião. Muito obrigado. Bueno, simplemente volver a agradecer. Bom, Sabemos agora eu só que gostaria muchas de agradecer de preguntas, novo. ¿no? Sabemos que Había tem como muitas 20 perguntas. preguntas. Tinha como umas 20 eh, perguntas, pelo es un tema menos. que É despierta uma tanto questão que interés, deixa es un muito, tema, muito interesse. los É indicadores uma questão, básicos, os la indicadores elaboración de básicos, indicadores. logicamente, a Por ahí criação de algunas de las personas indicadores. que trabajamos en Tem los algumas das países pessoas que trabalhamos nos sabemos lo países bien recibidos que que son, lo sabemos quão importante que bem son para la recebidos, toma de o importante decisiones. que são para a Entonces, tomada de poder estar decisões. con quienes Então, los conseguirmos estar elaboran, con quienes trabajan con com quem ellos, está criando, bueno, que es un trabalha com eles, beneficio um grande que benefício agradecemos mucho a quienes hoy que gostaríamos de participaron agradecer aquí muito para para poder aqueles que aprovechar. Así que hoje bueno, agradecerle participaram a aqui para Andrea, aproveitar. a aquellos Agradecer a colegas que Andrea también, e aqueles Juan colegas que Martínez também, y Oscar Juan Carlos Martínez Díaz, e Juan Carlos que Dias, además, bueno, Juan Carlos ya lo que, conocen por além, inteligencia Juan Carlos artificial, já pero conhecem pela trabajan con inteligência Andrea en artificial, todo mas lo que es trabalham junto com a Andrea en com el tudo o que tem desarrollo a de los ver com o dashboards, la gestión desenvolvimento de dashboard, de esta de gestão información de para que todas los essas indicadores informações para básicos que os puedan estar indicadores siempre básicos possam estar actualizados sempre en nuestra atualizados página de la no OPAS. Así nosso que, sin website da más, UPAS. Sem mais, então, bueno, creo que sí, que cumplimos y tenemos acho en que estos dos conseguimos encuentros cumprir. Então, tivemos más de nesses dois 1.300 personas encontros mais de que 1.300 participaron pessoas en total que de lo participaram que em es total el do tema que é de los datos, de a gestión questão dos de dados, datos y da gestão gobernanza. de dados e Cerramos en governança. tiempo E vamos y les encerrar bem no deseamos horário un e muy gostaríamos feliz de fin de año. Estén desejar atentos, para vocês um vienen bom fim nuevos de cursos ano. en el campus virtual. Fiquem Estén atentos, atentos tem a la novos información cursos de los online e fiquem de webinarios olho nas certificados, informações dos webinars certificados, sobre todos estos dos especialmente encuentros, esses para dois que todos encontros, los que estén para que interesados todos os que puedan estejam tener interessados su certificado consigam en ter cada as uno de certificações los em cada temas que dos hemos tópicos desarrollado que durante temos todo el año. desenvolvido Así durante que o ano todo. Então, dos en punto en mi caso, 12 en meio-dia em punto hora ponto, del este. hora de leste. Se cierra el año Vamos encerrar então esse 2025 ano del programa de 2025 do alfabetización. programa de alfabetização. Un Muito abrazo para obrigada. todos. Até mais.